Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Salmo Cristão 7, preparados para uma jornada de fé que abala estruturas. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais poderosas e impressionantes de toda a Bíblia. Daniel na cova dos leões. Essa não é apenas uma história sobre leões famintos e um homem corajoso. É uma lição sobre a fé que literalmente fecha bocas e move o impossível. Pense comigo por um instante. Como você se sentiria ao ser lançado em um poço escuro, úmido, com o rugido de feras ecoando ao seu redor, sabendo que a morte é iminente? A maioria de nós estaria em pânico, mas Daniel encontrou paz. A sua história nos mostra que a verdadeira confiança em Deus não apenas nos ajuda a sobreviver, mas a florescer nos lugares mais sombrios. Vamos entender o contexto. Daniel era um homem de destaque no reino da Babilônia, um servo fiel e competente, respeitado por todos, inclusive pelo rei Dário. Mas onde há luz, a sombra da inveja muitas vezes tenta se projetar. Seus inimigos, consumidos pelo ciúme de sua posição e de seu caráter íntegro, começaram a conspirar. Eles procuraram falhas em sua conduta, algo para acusá-lo, mas não encontraram nada. A vida de Daniel era irrepreensível. Então eles decidiram atacar o que havia de mais forte nele, sua devoção a Deus. Eles sabiam que, 3 vezes ao dia, Daniel se ajoelhava para orar com as janelas de seu quarto abertas em direção a Jerusalém. Era um hábito inabalável, um compromisso sagrado. E foi exatamente aí que eles montaram a armadilha. Esses homens astutos foram até o rei Dário e, com palavras lisonjeiras, o convenceram a assinar um decreto real. Por 30 dias, ninguém no reino poderia fazer qualquer petição a nenhum deus ou homem, a não ser ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, talvez levado pela vaidade, assinou a lei, sem perceber a cilada que estava sendo armada contra seu servo mais leal. As leis dos medos e dos persas eram irrevogáveis. Uma vez assinadas, nem mesmo o rei poderia anulá-las. E Daniel, o que ele fez quando soube do decreto? Ele poderia ter orado em segredo, fechado as janelas, ou simplesmente interrompido suas orações por 30 dias. Seria a escolha mais prudente, a mais segura. Mas para Daniel, a fé não era uma questão de conveniência. Era uma questão de identidade. Sua lealdade a Deus estava acima de qualquer decreto humano, acima de sua própria vida. Então, ele foi para casa e, como sempre fazia, abriu suas janelas, ajoelhou-se e orou. Ele não fez isso por desafio ou para provocar, mas por pura fidelidade. Ele sabia o preço, mas escolheu obedecer a Deus. Sua fé não era negociável. Imediatamente, seus inimigos, que já estavam de prontidão, correram para denunciá-lo ao rei. Quando o rei Dário ouviu a acusação, seu coração se encheu de angústia. Ele percebeu a armadilha e se esforçou o dia todo para encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas estava preso por sua própria lei. Com grande pesar, ele deu a ordem. Antes de Daniel ser lançado na cova, o rei lhe disse palavras que revelam sua esperança. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E assim, Daniel foi jogado naquele buraco escuro. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada e o selo real foi aplicado. Para o mundo, era o fim. A escuridão da noite representava o fim da esperança. Mas, meus irmãos, é exatamente nessas noites escuras que o céu começa a agir. Enquanto os homens tramavam e dormiam, Deus estava bem acordado. A Bíblia nos conta, no capítulo 6 de Daniel, que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Imagine a cena. O rugido que deveria anunciar uma morte violenta se transformou em um silêncio milagroso.
As feras, que deveriam despedaçá-lo, tornaram-se companheiras dóceis naquela noite. Daniel não estava sozinho na cova. A presença de Deus era sua proteção e seu conforto. Ao amanhecer, antes mesmo de o sol nascer, o rei Dário correu para a cova. Sua voz estava cheia de ansiedade e uma pequena chama de esperança. Ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, teria o teu Deus, a quem tu continuamente serves, conseguido livrar-te dos leões? E então, do fundo da escuridão, uma voz calma e firme ecoou: Ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que tirassem Daniel da cova imediatamente. E quando o examinaram, não encontraram nele nenhum arranhão, nenhuma ferida. Por quê? A Bíblia responde: porque ele havia confiado no seu Deus. A fé de Daniel foi a sua armadura, o seu escudo. Mas a história não termina aí. O rei Dário, maravilhado com esse milagre extraordinário, fez um novo decreto. Desta vez, ordenou que em todo o seu império as pessoas temessem e reverenciassem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O Deus de Daniel foi glorificado perante uma nação inteira. E quanto aos homens que acusaram Daniel, o rei ordenou que eles, suas esposas e seus filhos fossem lançados na mesma cova. E antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões os dominaram e despedaçaram todos os seus ossos. Eles caíram na própria armadilha que prepararam para o justo. Meus irmãos, que lições preciosas tiramos daqui. Primeiro, que a nossa fé é provada não nos palácios de conforto, mas nas covas de adversidade. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé se manifesta quando a noite parece mais escura e a solução impossível. Segundo, a obediência a Deus, mesmo quando nos custa caro, sempre traz uma recompensa que supera o sacrifício. Daniel não foi poupado da cova, mas foi sustentado dentro dela. E é exatamente assim que Deus age em nossas vidas. Ele, muitas vezes, não impede as provações, mas nos dá a força para atravessá-las e nos livra no meio delas, para que o seu poder seja manifestado. Talvez hoje você esteja enfrentando a sua própria cova. Pode ser um problema financeiro que parece um leão faminto, uma doença que ruge ameaçadoramente, um conflito familiar que te joga em um buraco de tristeza ou uma ansiedade que te cerca na escuridão. Parece impossível, não é? Parece que não há saída. Mas eu quero te lembrar hoje, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões há milhares de anos continua agindo. Ele não mudou. Hebreus 13:8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fidelidade dele não falha e a sua presença nunca nos abandona. Não negocie a sua fé, não deixe de orar porque a situação parece difícil. Pelo contrário, abra as janelas da sua alma e clame, porque é no fundo da cova que Deus revela o tamanho do seu poder. É na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Confie, porque a mesma mão que protegeu Daniel está estendida sobre você agora. Se esta mensagem poderosa da Palavra de Deus tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu te convido a se inscrever aqui no canal Salmo Cristão 7. Deixe o seu amém e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda fecha a boca de leões. E comente aqui embaixo: a minha fé fecha bocas. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.